Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira, hoje, dia 14 de janeiro de 2021. Estamos ao vivo em nossa fanpage no Facebook, Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo. Hoje temos o prazer de receber nossa querida irmã de Santos Dumont, Carmen Beatriz. Boa noite, Carmen. Boa noite. É uma alegria para nós também, uma satisfação estarmos aí em comunhão com os companheiros de Guarapari. Que essa possa ser uma noite boa, agradável para todos nós. Carmen, o tema da sua palestra de hoje é? O Rico e Lázaro. É uma passagem que está narrada por Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, conosco, de Santos Dumont, Carmen Beatriz, O Rico e Lázaro. Boa noite a todos aqueles que nos dedicam atenção nesse momento. E a nossa proposta para essa noite é uma reflexão sobre uma passagem que se encontra narrada por Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, intitulada O Rico e Lázaro. A análise que nós estamos propondo nessa oportunidade é uma exegese voltada com foco mais detido de uma análise psicológica, consciencial, onde nós vamos buscar delinear um perfil do rico e o Lázaro, não como se fossem duas individualidades, mas uma análise em que nós vamos buscar trazer para a nossa intimidade essa estrutura dentro da nossa estrutura psíquica. Nós vamos estar vendo aí a questão do rico e do Lázaro em nós. Essa é a nossa proposta da noite. Que também, por considerarmos uma das parábolas com mais riqueza simbólica que nós temos. Tem muito, nessa passagem nós vamos observar uma quantidade muito expressiva de símbolos que nos proporciona uma análise muito rica dentro dessa proposta. Então, para aqueles que já conhecem, nós vamos relembrar a passagem, para aqueles que ainda não tiveram contato, só para que possam compreender a nossa proposta. Nesse primeiro momento, nós vamos então relembrar a passagem nos seus versículos. E ela inicia assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes testemunho, a fim de que para que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, esta é a passagem que nós vamos propor a partir de então
essa análise que reiteramos a nossa proposta, que é uma análise psicológica, consciencial, em torno da estrutura do nosso psiquismo, onde nós vamos buscar na nossa intimidade a figura do rico e do Lázaro. Vamos ver, então, mais detidamente qual que é essa nossa proposta. No primeiro versículo, nós já temos aí o delineamento de duas estruturas do nosso psiquismo. Quais são? Olha, ele inicia. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Então, ao delinear como o indivíduo se vestia, ou seja, como ele se apresentava, nós estamos tendo aí o quê? O delinear o perfil egóico. Porque quando nós delineamos o ego, nós nos detemos o quê? Na aparência, em como nós nos apresentamos. Então, quando há essa descrição de como o rico se vestia, nessa púrpura, esse linho finíssimo, está se referindo ao ego. Então, nós temos na figura do rico o representativo do ego. E, consequentemente, do mendigo, nós temos aí o representativo do ser essencial, do self, como queiram. Mas nós temos, então, no rico, o ego e no mendigo, o self, ou o ser essencial. E nós estamos fazendo uma análise o quê? Do ser espiritual, porque o ser espiritual que somos nós é uma junção do ego com o ser essencial. Então, vejamos, por que na verdade, aí o self, que é o ser essencial, está retratado na figura de um mendigo? A gente sabe que a figura do mendigo, ele é sinônimo de quê? De carência. É um ser que está em carência. Então, o que o Lázaro, o self, está em carência? Porque, consequentemente, ao ego está sendo dada uma atenção maior. Então, o ego está na condição de rico de quê? Rico da nossa atenção, rico da nossa consideração de importância a nível existencial a questões egóicas. Então, o proceder desse ser espiritual que está conduzindo esse ego está voltado para quê? Para as questões materiais, de aparência. Por isso que o ego está na figura do rico. Consequentemente, o self está na figura do Lázaro, do pobre, do mendigo, chamado Lázaro. Mas que interessante, somente o pobre tem nome. Ao pobre foi dado o nome de Lázaro. E o rico é um rico, mas não tem nome. Então, isso já nos chama atenção. Por que o pobre foi nominado e o rico não? E também não é difícil de nós concluirmos a razão pela qual assim acontece na parábola. Porque nós só nominamos aquilo que é de real importância. Nós só sabemos o nome, nós só nos lembramos daquilo que efetivamente nos chama o quê? Atenção, que tem importância para nós. Então, dentro da nossa condição de ser espiritual, o que evidentemente tem importância para nós a nível de essência? O ser essencial, o self. Por isso que somente ele está sendo nominado. O self é Lázaro e o rico é o rico. Ele tem sua importância, sim, mas a gente sabe que é uma importância transitória. A gente vai comentar isso um pouco mais para frente. E o Lázaro, que é esse self, o ser essencial, ele jazia cheio de chagas à porta daquele. Observem, quem está à porta de quem quer que seja, está numa condição, numa postura de expectativa. Que expectativa é essa em que o self se encontrava à porta do ego? Na expectativa de que o ego se transmutasse. Porque a função do ego é exatamente diminuir essa fissão que há entre ego e self. E como nós, em essência, somos o quê? A divindade. A essência é exatamente a presença de Deus em nós.
que é o verdadeiro. E a gente sabe que o que há de vingar é a verdade. Então, se o que nós temos de verdadeiro em nós é o self, é natural que ele se poste à porta do ego na expectativa desse despertar, dessa mudança. Mas aqui está a dizer também que ele se encontrava o quê? Cheio, eivado de chagas. Que chagas são essas? Porque quando o ser espiritual ele se conduz de uma forma em que a importância no seu viver são somente as questões egóicas, essa forma equivocada de nós nos conduzirmos vai produzindo no self, no ser essencial, chagas, que são exatamente o quê? As dores da alma, as chagas que nós produzimos em nós em função do malbaratar da nossa existência, quando nós passamos a dar ao ego a importância excessiva, a atenção que nós deveríamos estar dando ao quê? Ao self. Em continuidade, e aqui a gente só deixa um resumozinho a cada análise, que se nós esquecermos de algum ponto importante, a gente tem um lembrete aí para estar voltando. Mas nós vimos então a figura do ego no homem rico, do ser essencial o self, na do Lázaro, vimos o porquê que somente mendigo foi nominado, porque que ele está à porta, e dando continuidade, nós temos lá no próximo versículo. E desejava, então quer dizer, o mendigo Lázaro, ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Primeiro vamos ver essas migalhas. Que migalhas seriam essas? Então, como nós o dissemos, o self, ele se encontra à porta do rico, que é o ego, porque ele está na condição de expectativa, por ter a consciência de que o nosso fanal, o quê? É exatamente a transmutação de todos esses sentimentos egóicos em virtudes. Mas até então, essas virtudes, elas se nos apresentam no nosso viver como se fosse o quê? Migalhas. Porque nós damos importância como alimento principal do nosso viver às questões egóicas. Mas como o ser essencial acredita no nosso despertar, ele fica na expectativa de migalhas. Ele ainda não se alimenta, olha só, ele deseja alimentar-se das migalhas, mas ainda não se alimenta. Por quê? Porque muitas das vezes nós ainda não estamos a nos alimentarmos dessas questões essenciais do nosso viver. Mas a essência está ali na expectativa dessas migalhas. E o cão? Nós vemos aí que está surgindo também a figura do cão. Por que a figura do cão? Então vamos nos reportar ao dito popular. Qual que é o melhor amigo do homem? O cão. Né? Todo mundo sabe disso. Qual é o melhor amigo do homem? O cão. E aí nós vemos a figura do cão que está vindo lamber-nos as chagas. As chagas que a nossa atitude, a condução do nosso viver de forma egóica produziu em nós, na nossa essência, no self. E qual que seria, então, o melhor amigo nosso em relação a essas chagas, que vem nos lamber essas chagas? Se o melhor amigo do homem é o cão, quem que seria aí, já que está na figura do cão, quem seria o nosso melhor amigo aí na questão de aliviar-nos dessas chagas? Nós sabemos que no nosso processo evolutivo, nós conseguimos retificar a nossa trajetória através do quê? Da dor. Então, esse cão que está aí a lamber nossas chagas é o nosso melhor amigo, que é a dor, que vem exatamente em socorro a esse processo de produção dessas chagas, para que a gente venha promover esse despertar, para que a gente venha corresponder a essa expectativa do self. Mas é interessante que quando o cão lambe as chagas, ele não cura. O que ele faz? Ele alivia. Então, a função da dor é exatamente aliviar, porque a cura, ela só acontece quando nós fazemos dessa dor um instrumento de despertar do nosso viver, o que nem sempre acontece.
Porque muitas das vezes o ser espiritual, em contato com a dor, em vez de aproveitar aquela oportunidade que essa amiga está ali como a lamber-lhe as chagas, o que faz? Revolta-se, piora ainda mais a sua condição ali de distanciamento da essência do self. Então, não sabe aproveitar aquele contato com o seu melhor amigo. Então, por isso que a questão do lamber do cão nas chagas, ele alivia, mas não cura. Porque a cura, ela tem que vir o quê? Tem que ser algo de dentro para fora. E o lamber do cão é um ato externo, como a dor. A dor, ela vai nos proporcionar uma situação de transformação, de dentro para fora, mas ela não chega de fora para dentro. Então, é exatamente aí que a gente compreende esse versículo, quando os cães vêm lamber-nos as chagas. Então, olha só, então foi o desejo de alimentar-se, os cães, e dando continuidade. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante. Aqui nós temos que compreender a morte como sinônimo de quê? De transformação. Porque nós não podemos perder o viés da nossa exegese, da nossa análise. Nós estamos analisando a figura do pobre e do rico na nossa intimidade. Então, consequentemente, essa morte é um processo de quê? De transformação. Então, nesse processo de transformação, o que aconteceu com o mendigo? O que aconteceu com o self? Houve uma continuidade. Que continuidade foi essa? Ele foi levado pelos anjos. Os anjos aqui estão no representativo das leis morais, das leis divinas, porque são as leis morais, são as leis divinas que nos conduzem nos nossos processos de transformação, de despertar. E como que esse processo se faz? No seio de Abraão. O que é isso? Que seio é esse que vai fazer com que as nossas reflexões ante as leis divinas, as leis morais, vai nos despertar para os equívocos que, consequentemente, mudaram o nosso proceder. O Abraão aí está na figura da nossa consciência, que é o verdadeiro tribunal, o tribunal da nossa consciência. Por quê? Aonde que se encontram as leis divinas? Aonde que se expressa a presença de Deus em nós? Através da nossa consciência, por isso que ela nunca falha. Então, nesse processo de transformação, aonde nós vamos nos encontrarmos? Aonde vai ser o nosso tete-a-tete conosco mesmo? Na porta da nossa consciência, no seio da nossa consciência, aqui na figura de Abraão. E o ego? O ego aqui, ó, conforme foi colocado, o rico foi sepultado. Isso por quê? Porque nós vamos ver que nesse processo de transformação, o rico, o ego, ele vai já deixar de ter aquela importância e, consequentemente, muitos dos nossos proceder, muito da nossa atenção, de nossos conceitos, realmente vai ser sepultado. Porque nós tomaremos a consciência do grande equívoco, então nós vamos promover um despertar para a verdade. Então, todas aquelas pseudo-verdades vão ter que ser sepultadas, no sentido que nós não as adotaremos mais como um roteiro da nossa existência. Então, o rico, antes da morte, o ego, é a nossa face evidente. Antes da morte, o que é isso? A gente assume a nossa postura egóica, a gente põe as atitudes egóicas como o objetivo do nosso viver. E depois do sepultamento, a gente vai observar, através da análise que vai se prosseguir aqui, em que o ego já vai apresentar uma face mascarada, onde aquele cair em si já vai proporcionar uma certa dissonância com que ele vinha se apresentando até então. Então, nós temos já no Lázaro, que é o mendigo, antes da morte, o quê? É aquela essência divina numa situação de carência. Por que situação de carência? Porque nós não estamos dando atenção, né, o que é a essência, o que o ser essencial traz consigo no nosso viver.
Já o mendigo, depois da morte, é aquele ser essencial em contato com a própria consciência, com as leis divinas que nós trazemos dentro de nós. É o verdadeiro despertar que vai fazer com que nós assumamos posturas, decisões que venham diminuir essa fissão que há entre o ego e o self. Muito bem. Abraão, a nossa consciência, né, a consciência do ser espiritual, e os anjos são as leis divinas, porque são as leis divinas o quê? Que nos conduz, que faz com que nós despertemos para a nossa própria consciência. Então, as mortes, como nós falamos, são um processo de quê? De transformação, porque ela acontece na nossa intimidade, é aquele convite ao despertar. E o Lázaro, que é a essência, ele não foi sepultado enquanto o ego o foi, na questão do quê? De um renascimento. É o que a gente encontra em Francisco de Assis, na sua notável oração, quando ele nos traz o quê? Que é morrendo que se vive para a vida eterna. O que Francisco está a nos dizer aí? Que exatamente morrendo para as questões egóicas que nós vivemos para a vida eterna. Então, esse processo de transformação dessa morte é exatamente o processo retratado por Francisco de Assis. Porque à medida que nós morremos, não no sentido de morrer a cada encarnação, não. No sentido de nós morrermos para as questões egóicas, para os nossos equívocos existenciais, é que efetivamente nós o quê? Renascemos para o bom, para o belo, para o verdadeiro, para a vida eterna. Então, é exatamente isso que Francisco estava retratando na sua prece. É essa morte sinônimo de transformação que ocorre na nossa intimidade. E no Hades? Hades é inferno, né, em grego, dentro da mitologia grega. Então, no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos, quem ser o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, olha só, o ego começa a observar que Abraão, a consciência e Lázaro estão o quê? Estão de bem, em consonância. Mas, no entanto, o ego se encontra no inferno. O inferno aqui é sinônimo de quê? De tormento. Não é um local de chamas ardentes, mas é uma chama interior. Uma chama que está corroendo o quê? Exatamente esse despertar consciencial. Porque é aí que nós conseguimos começar a perceber o tempo perdido. Exatamente onde que nós poderíamos estar e só não estamos, por quê? Por uma questão de opção. Opção, muitas das vezes, né, dentro dessa análise das questões egóicas, opção que não foram efetivamente o melhor para nós. Que venha nos trazer agora aquela sensação de que poderia ter sido diferente. E é o que o rico começa a observar em relação ao Lázaro, ao pobre, em relação na sua relação com Abraão, com a consciência. Então, quando ele percebe isso, o que ele faz? O que o ego faz? E chamando disso, então, quer dizer, ele vai até a consciência. Agora nós estamos vendo aí o quê? Nós estamos analisando níveis de consciência. Né? O ser essencial estava num nível de consciência, a questão egóica numa outra, e a questão egóica agora está a buscar esse outro nível de consciência. Então, e clamando disse, Abraão, meu pai, olha uma simbologia aí que o pai está com letra minúscula, não foi uma falha nossa de digitação, não. Na passagem, esse pai está com letra minúscula propositalmente. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui a gente percebe, como nós vimos anteriormente, quando nós mostramos aqui no slide, que o ego, após a morte, o que acontece? Ele assume uma face mascarada. Antes da morte era uma face evidente. Ele se preocupava com a aparência, com a forma como ele se vestia, ricamente, um linho finíssimo. E depois da morte?
ele começa a buscar a Abraão, a consciência, e ele pedir súplicas, está ali a suplicar piedade, né, num processo de autopiedade, mas que ainda demonstra o quê? Um pseudo-despertar. Por que é um pseudo-despertar? Porque o que o pai ali está em letra minúscula? Porque ainda não há uma sinceridade, uma fidelidade que faz com que essa súplica seja uma atitude lídima de alguém que efetivamente está promovendo em si essa transformação das questões egóicas em questões essenciais, ou seja, do vício em virtude, porque a gente não mata situações em nós. Os nossos vícios são frutos o quê? De equívocos dos nossos sentimentos. Então, nós não vamos matar os nossos sentimentos, mas nós vamos o quê? Transmutá-los. É exatamente isso. E a gente não percebe essa sinceridade nessa súplica do ego, porque ela não está se propondo, o ego aí não está se propondo a nenhum processo de transformação. Ele está pedindo com que o self tenha atitudes para que venha lhe proporcionar um bem-estar consciencial. Então, ele não está se propondo a nenhuma mudança. Está falando lá, peça a Lázaro que molhe o seu dedo, né, e me refresque a língua. Então, quer dizer, o ser essencial que tem que promover o bem-estar para o ego, não. As nossas mudanças, elas têm que ser assumidas por uma postura de responsabilidade. Mas é um processo que vai exigir de nós trabalho, que vai exigir de nós assumirmos posturas equivocadas a fim de que nós a transmutemos. Nós estamos aqui a falar do quê? De um processo de autoconhecimento. Por isso que ele é doloroso, no sentido quê? Porque nós temos que realmente abandonar essas máscaras e assumir o nosso processo. O que efetivamente vai fazer com que nós transformemos, né, todos os nossos equívocos até então em algo que venha edificar-nos no nosso viver. É essa a questão. É isso que a gente está vivendo, está podendo observar nessa passagem. Então, vamos ver o que aconteceu. Como que a consciência vai responder a essa pseudo-súplica egóica aí. Disse, porém, Abraão, então, quer dizer, a resposta da consciência: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Então, nós sabemos que consciência é algo que não falha. Nós podemos enganar a quem quer que seja, encontrarmos justificativas das mais diversas, né? São as máscaras do ego, que muitas das vezes funcionam perante terceiros, perante a outrem, mas que não funciona perante nós mesmos no seio de Abraão, perante a nossa consciência, porque a gente sabe que aonde falta sinceridade, vai faltar legitimidade para o nosso pensar, para o nosso agir, para o nosso falar. E para a consciência não adianta, a máscara não funciona. Então é onde Abraão responde para essa súplica egóica, que nós nos lembrássemos de que nós já havíamos recebido em vida tudo que nos era necessário, que nos possibilitaria a estarmos num nível de consciência, de paz com a própria consciência, como se encontrava o self, o Lázaro. Mas, no entanto, Lázaro ficou naquela condição de mendicância toda uma existência. Então, por isso que agora ele estava sendo consolado. E o ego estava em tormento, por quê? Porque, na verdade, ele percebeu que havia feito tudo errado, que poderia ser diferente. Mas como que a gente muda isso? Qual que é o verdadeiro processo de transmutação? No primeiro momento, nós temos que assumir todo esse equívoco, para que o processo se inicie e não venha a se resvalar por um processo de culpa. Porque o processo de culpa em si só vai dificultar o nosso início de reabilitação, de diminuição dessa fissura entre ego e self. Então, o caminho é o quê?
é o arrependimento, mas o arrependimento que nos leva a uma atitude de refazimento de toda uma situação, onde nós vamos transformar toda aquela energia egóica numa energia o quê? De essência. Aí sim, nós estamos aproveitando o auxílio do nosso melhor amigo, o auxílio da dor, para que a gente refaça o caminho agora de uma visão conceitual totalmente diferente. Então, além disso, continua Abraão. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. O que ele está a nos dizer aí? Que nessas questões egóicas, desse proceder equivocado, o que nós construímos, né, na ciranda das nossas existências? A gente vai construindo um abismo entre nós e o self. É a grande fissão que há, criada por nós, entre o ego e o self. Porque quando se diz que o ego é algo ruim, isso não é verdade. Porque o ego é o instrumento que nós temos exatamente para diminuir essa fissão entre ego e self, e o ego se transformar efetivamente na expressão lítima do self. Essa é a função do ego. Mas que, no nosso malbaratar existencial, a gente acaba por fazer com que ele perca essa função e se transforme, muitas das vezes, num instrumento que dificulte a nossa edificação, a nossa plenitude enquanto seres espirituais. Então, o que a consciência está dizendo? Que nesse proceder, a gente cria um abismo muito grande entre o ego e o self. E depois nós queremos simplesmente passar dessa condição de ego para self num estalar de dedos, num passe de mágica. E ele está a dizer que isso não é possível. Olha aqui, ele diz que de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, a gente não sai da condição de egóica e passa para a condição essencial, de ser essencial, de uma hora para outra. A gente não chega do ego ao self no estalar de dedos, como se fosse num toque mágico, porque vai exigir de nós o quê? Todo um processo de transformação no qual a gente vai construindo pontes e diminuindo essa fissão. E, de igual maneira, quem já está lá no self não assume a condição egóica, por quê? Porque o ser não retrograda. Então, a gente não vai daqui para lá, nem de lá para cá, ao nosso bem-querer. Porque quem já está na condição de self, já eliminou, de vivência do self, das coisas essenciais, já eliminou essa fissão que há entre ego e self, e não há por que nós afirmarmos passar de self para ego. Porque quando nós chegamos numa condição evolutiva de espíritos ditosos, essa fissão não existe mais. Então, essa questão egóica, ela deixa de existir. Então, veja bem, como é que é interessante esse chamado da nossa consciência em relação a esse despertar. Então, veja bem, quando o ego, então, começa a perceber efetivamente toda essa trajetória, todo esse processo de despertar, que exige efetivamente de cada um de nós essa questão de presença consciencial em relação ao que somos, o que fazemos de nós mesmos, né? É aquela conversa com a nossa intimidade, sem máscaras, né? Sem receios, com o objetivo cristalino de mudança. Então, nesse momento, aqui, observem que o Pai já está com letra maiúscula. O que é isso? Quer dizer que o ego aqui já está abandonando a sua máscara. Ele já está reconhecendo que efetivamente ele não reina, que ele precisa assumir uma postura de transformação. Então, o que ele está a rogar ao Pai? Que o mandes à casa, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai. Mande quem? Mande Lázaro, mande o pobre, mande o self, a essência,
o verdadeiro quem? A casa de meu pai, o pai com letra minúscula. O que é isso? Que mande na intimidade aonde foram gerados todos aqueles vícios que caracterizaram o ego. Então, ele se lembra de quem? Olha só, a casa do pai é o ser espiritual num processo de subconsciência egóica, né, onde a gente está fazendo essa trajetória introspectiva, em que nós assumimos que no nosso interior, né, na nossa intimidade, nós temos, então, questões a serem resolvidas, é essa casa aí, da onde nasceram, né? Esse pai é da onde nasceram todos esses sentimentos equivocados. Por quê? Quem que estava lá? Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, olha só, o ego começa a reconhecer que ele traz consigo sentimentos que efetivamente precisam ser transmutados para que ele alcance aquela condição apaziguadora com Abraão, com a consciência. Então, aqui sim, já há um reconhecimento, já há uma mudança de nível consciencial que proporcionará, evidentemente, essa diminuição da fissão entre ego e self. E quem seriam esses irmãos? Né? Consequentemente, aqueles que são, os sentimentos que são responsáveis por toda essa situação de desconforto do ego. Então, esses 5 irmãos, que são sentimentos egóicos do ser espiritual, que está retratado no medo, na ignorância, na rebeldia, no orgulho ou no egoísmo. Como é que é isso? O medo, a própria benfeitora Joana de Ângeles traz para nós, na obra O Homem Integral, no primeiro capítulo, ela vem discorrer para nós sobre o medo. E ela deixa claro que o medo, ele é dissolvente da nossa capacidade de enfrentamento dos desafios existenciais. E eu acredito que todos nós estamos tendo uma experiência bem elucidativa nesse sentido. No momento que nós estamos vivendo de um testemunho, né, conjunto a nível mundial, o quanto o medo tem nos impedido de termos um aproveitamento mais rico dessa situação que nós estamos vivendo, porque ele está realmente, em muitas situações, dissolvendo em nós essa capacidade de compreendermos as circunstâncias, as lições, as experiências que nós estamos vivendo, onde estão perdendo a riqueza desses momentos que, apesar de serem desafiadores, de ainda trazer a nossa irmã, né, o nosso cão aí, de forma muito enfática, profunda em algumas circunstâncias, mas que tem o seu aprendizado, mas que o medo não está nos deixando absorver esse processo de forma mais proveitosa. Por isso que ele se nos apresenta como um sentimento egóico ainda do ser espiritual, porque dissolve, acaba anulando a nossa condição, o nosso potencial de seres essenciais. A ignorância, de igual maneira, nos deixa naquela condição à mercê das circunstâncias. Nós sabemos que, quando em ignorância, nós somos semelhantes a títeres. O que são títeres? É aquele brinquedinho em que um bonequinho está amarrado em alguma barbante, linha, e tem uma mão que está o quê? Conduzindo aquele bonequinho. Então, quando nós estamos em estado de ignorância, nós somos esse bonequinho, os títeres, que tem uma mão ali que está o quê? Conduzindo. A gente se deixa conduzir por outra mente. Então, a ignorância é um impeditivo do ser essencial se manifestar. A rebeldia, de igual maneira, faz com que a gente não compreenda os processos, que a gente não tenha um despertar lúcido. O orgulho, de igual maneira, faz com que a gente se sinta autossuficiente a todo momento, se esquecendo da necessidade da comunhão de toda circunstância do nosso viver. O egoísmo também nos impede
de termos uma prática lídima da caridade, da convivência, do amar-vos uns aos outros, como Deus nos amou, então, como Jesus nos amou, e a Deus sobre todas as coisas, observem que são sentimentos egóicos que impedem que o ser espiritual assuma sua plenitude, que a gente viva de forma consciente os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, os exemplos que a gente tem no Evangelho. Então, nesse momento de despertar do ego, ele vem em súplica sincera, aqui já se desfazendo da sua máscara, para que a consciência auxilie e possa o ser espiritual sair em socorro a essas questões egóicas, para que esse processo de transmutação possa, então, ter início, né, nesse despertar, é o despertar da consciência. Então, disse-lhe, então, Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha o que a consciência está dizendo. Porque também nós temos uma postura sempre assim, que nós ainda não assumimos este ou aquele processo de transformação, porque nos falta algo. É como se nunca tivéssemos os instrumentos, as condições necessárias para que tomássemos as nossas decisões, para que assumíssemos as posturas corretas. Está sempre faltando alguma coisa. É o desculpismo que faz parte do nosso viver. Ah, não, eu só vou me dedicar às questões espirituais, um é quando aposentar, o outro é quando os filhos se casarem. São as máscaras. Então, a consciência está a dizer, o Abraão é a consciência, que nós já temos Moisés e os profetas. O que é o Moisés aí? O Moisés são as leis. A gente já tem as leis divinas esculpidas em nós. Então, não adianta nós alegarmos ignorância. E os profetas está aí como na condição daquelas vozes alertas, que também temos a todo momento, porque benfeitores e aqueles que avalizam e endossam a nossa encarnação também estão sempre presentes. É aquela vozinha que está ali sempre a tentar nos alertar sobre as questões do nosso viver, mas que nem sempre nós damos atenção. Então, aí nós temos Moisés nas leis divinas e os profetas nessas vozes alertas. E a consciência está a dizer-nos, poxa, nós já temos tudo isso. Ou seja, nós nascemos exatamente aonde nós temos os recursos necessários para o nosso crescimento, temos todos os instrumentos a nosso dispor, mas ainda assim, nós nos colocamos sempre na condição de alguém que está carente de algo que efetivamente venha nos facilitar nesse processo de transformação, quando nós temos a resposta lá no Livro dos Espíritos, que o que efetivamente nos falta é o quê? Vontade. É só isso que falta no nosso viver. Vontade. Porque o resto a gente tem o necessário, suficiente, para que a transmutação aconteça. E continua a consciência. Desculpa, continua aqui, no caso agora o rico, a questão egóica. E disse ele, não Abraão. Então, olha só, quando a consciência nos mostra que temos tudo, qual que é a nossa postura? Não, Abraão, meu pai. Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. O que a gente está vendo aqui nessa postura? É uma postura que muitas das vezes nós também assumimos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu só vou acreditar nessas questões de espiritismo, nessa ajuda dos espíritos, se eles aparecerem para mim de forma bem pungente, que fale para mim, que mostre de forma clara, que a caneta comece a escrever sozinha, aí sim, aí eu vou acreditar nesse negócio. Mas essas questões aí, de que se você conhece a doutrina, você já tem o suficiente para você se pautar de forma correta, o consolo está exatamente nos ensinamentos, no conhecimento que a doutrina te proporciona. Tem uma das criaturas que não compreendem isso, fala, que isso, se quiser me ajudar mesmo, aparece aqui na minha frente, quer que Jesus se materialize para que ele então acredite nesse amparo, nessa presença espiritual. É o que a consciência está dizendo ali, se você já não, mediante tudo que você tem, nada adianta, então aqui, o que ele dá? Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então não adianta.
Não adianta a gente ficar nesse desculpismo todo, porque nós já temos o que nós precisamos, o que nós necessitamos para bem pautarmos o nosso viver, para bem nos conduzirmos. E é assim que ele encerra essa parábola, esse foi o último versículo, parábola essa que nós achamos muito oportuna e muito rica na sua simbologia, porque vem trazer para nós exatamente esse despertar que nós buscamos a todo momento. E nos chama a atenção para a nossa postura, que há de ser uma postura amadurecida, lúcida, consciente, em que nós temos que deixar para trás aquela criança espiritual, psicológica, que muitas das vezes se manifesta pedindo colo, pedindo ainda aquela chupeta, o bico, que a gente tem que deixar lá para trás. Porque nós temos que ter posturas mais conscienciais, no sentido de transmutarmos todos aqueles vícios, todos aqueles ranços íntimos que ainda trazemos, e deixarmos de nos envergonharmos de ainda trazê-los, e a partir do momento em que nós o reconhecermos, não nos estacionarmos naquela culpa doentia, mas partirmos, sim, para um processo de recuperação, sem vergonha, sem máscara, e, acima de tudo, acreditando que o que está promovendo esse processo é o ser essencial. O que é o ser essencial? O que é o self? É a essência divina em nós. Então, é ela que tem que falar mais forte. O ego é importante? É, mas ele é importante para que nós demonstremos esse self, essa essência que há em nós. Então, essa é a nossa contribuição da noite. Agradecendo profundamente o carinho, a atenção de todos e na expectativa da nossa fala ter sido útil em algum ponto para quem quer que seja. Muita paz a todos. Neste momento, elevando o nosso pensamento, vamos pedir a Jesus, o doce Rabi da Galileia, aquele que não abandona nenhuma de suas ovelhas desgarradas, que, ao som da sua voz, tal qual suave melodia harmoniosa, retornam ao aprisco do Mestre. Desventurados ou não, temos sempre lugar seguro em seu puro coração. E sentimos neste momento as energias emitidas de planos elevados, envolvendo-nos o ser, abrandando as nossas dores físicas, as nossas angústias, tristezas, e o nosso corpo agora está recebendo o tratamento que necessitamos neste momento. Tratamento físico, do corpo mental e espiritual. E agora, envoltos em luz, vamos continuar o nosso passe através da música. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce posição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energia de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir
com muita paz e alegria. Doar sempre o melhor de mim pro outro. Sorrir, às vezes muito é dar tão pouco. Tomar o passe com fé e humildade. Pedir por espiritualidade. Orar, agradecer pelo auxílio. Seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Jesus, que a todos conduz ao caminho do amor. Dá-nos a luz necessária para compreendermos o seu evangelho de amor. Que assim seja.